Eu não percebi de imediato. Durante muito tempo, culpei tudo ao meu redor pelos problemas no relacionamento. O estresse, o trabalho, a rotina, o outro. Mas um dia, depois de mais uma discussão que terminou em mágoa e silêncio, eu parei e pensei: será que o problema sou eu? Foi doloroso admitir, mas foi libertador. Naquele momento percebi que havia um inimigo invisível dentro de mim e também dentro da outra pessoa. Um inimigo que não gritava, mas nos fazia gritar. Não machucava diretamente, mas nos levava a ferir quem amamos. Esse inimigo era a falta de inteligência emocional. O que é esse inimigo? A falta de inteligência emocional é como um vírus silencioso. Você não vê, mas sente os efeitos. Ela te impede de controlar suas emoções, te faz agir por impulso, te faz reagir antes de entender, te impede de ouvir de verdade, te leva a interpretar tudo de forma pessoal, defensiva e exagerada. E no relacionamento isso é fatal. É como tentar construir uma casa sobre a arena movediça. Por mais que você tente manter as coisas de pé, uma hora tudo afunda. Os sintomas mais comuns a gente nem percebe, mas a falta de inteligência emocional se manifesta em atitudes pequenas e constantes, como responder no calor da emoção sem pensar, gritar quando se sente frustrado, usar o silêncio como punição, interpretar tudo como ataque pessoal, evitar conversas difíceis por medo de conflito, querer estar certo em vez de resolver o problema, fingir que está tudo bem só para evitar o desgaste. Esses comportamentos parecem normais para quem cresceu assim, mas normal não é saudável. Eu lembro de um casal que acompanhei em mentoria. Ela dizia: ele nunca me escuta, só reage. E ele dizia: ela nunca fala o que sente, só explode depois. Os dois estavam presos no ciclo da reatividade. Ninguém parava para entender o que sentia, muito menos o que o outro sentia, a diferença entre emoção e ação. Todo mundo sente raiva, tristeza, ciúme, frustração, isso é normal. Mas a diferença entre um relacionamento saudável e um tóxico está no que fazemos com esses sentimentos. Ter inteligência emocional não é deixar de sentir, é saber o que fazer com aquilo que você sente. Vou dar um exemplo real. Certa vez, eu me senti desprezado por uma atitude da pessoa que eu amava. Na hora, meu impulso era gritar, cobrar, criticar. Mas respirei fundo. Esperei algumas horas e depois disse: quando isso aconteceu, eu me senti deixado de lado. Não sei se era sua intenção, mas me doeu. Sabe o que aconteceu? Ela me ouviu, ela se explicou e a gente se entendeu, sem brigar. Isso é inteligência emocional em ação. E olha, dá trabalho, mas funciona. Porque esse inimigo é invisível, porque ele age dentro de você. E a gente foi ensinado a olhar para fora, nunca para dentro. É mais fácil dizer, você me irrita, do que dizer, eu me irrito com o que você faz. É mais fácil apontar o dedo do que reconhecer que estamos reagindo com base em feridas não curadas. A falta de inteligência emocional também se esconde em frases como: eu sou assim mesmo, não consigo me controlar. Se me provocou, aguenta as consequências. Falei porque estava com raiva. Falei porque estava com raiva. Mas a verdade é que a gente pode mudar. E precisa, se quiser manter um relacionamento saudável. Uma analogia simples: o copo cheio. Imagina que sua mente é como um copo. Cada emoção mal resolvida vai enchendo esse copo. Uma mágoa não expressa, uma frustração não dita, uma raiva engolida. Chega uma hora que qualquer gotinha transborda. Uma toalha fora do lugar, uma palavra atravessada e bum! Explosão. Mas não é o fato isolado, é o copo que já estava cheio. A inteligência emocional te ensina a esvaziar o copo antes de transbordar. Te ajuda a falar antes de acumular, a respirar antes de reagir, a entender antes de julgar.
O que eu perdi por não ter inteligência emocional, sinceramente? Perdi tempo, perdi noites de sono, perdi momentos que poderiam ter sido lindos, perdi conexão e quase perdi pessoas que eu amava profundamente. Tudo isso porque eu queria vencer as discussões e não resolver os conflitos, porque eu achava que ser forte era gritar mais alto, quando na verdade ser forte é saber calar na hora certa e falar com sabedoria na hora certa. Hoje eu sei, não se trata de quem tem razão, se trata de quem tem maturidade emocional, a verdade que liberta. Quando você entende que o problema não é o amor, mas sim a forma como você lida com suas emoções. Você para de culpar o outro e começa a assumir a responsabilidade pela mudança. E sabe o que é incrível? Quando você muda, o ambiente muda. O outro sente a diferença e, aos poucos, a relação se transforma. E se você está sentindo que precisa de ajuda para lidar com as suas emoções, para entender o que está sentindo, para se conectar com a inteligência emocional, para fortalecer a autoestima, para ter uma vida amorosa mais feliz. Para resumir, inteligência emocional é saber lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Inteligência emocional é a chave para se comunicar melhor, para se conectar melhor, para se amar melhor. No próximo capítulo, vamos entender como o nosso passado influencia o presente e como lidar com as emoções reprimidas. E se você gostou deste conteúdo, deixa um like, comenta, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas. A gente precisa conversar mais sobre inteligência emocional. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. A base da inteligência emocional, o que nos impede de nos conectar com as nossas emoções. Você sabia que 90% das emoções são inconscientes? Ou seja, você não sabe o porquê de se sentir de uma determinada forma. A gente repete padrões emocionais sem saber, e isso é prejudicial em um relacionamento. Eu te ensino o passo a passo para se conectar com as emoções, para entender o que está sentindo, o que o outro está sentindo. Vamos desvendar o mistério por trás da falta de inteligência emocional. A base da inteligência emocional, o que nos impede de nos conectar com as nossas emoções. Você sabia que 90% das emoções são inconscientes? Ou seja, você não sabe o porquê de se sentir de uma determinada forma. A gente repete padrões emocionais sem saber, e isso é prejudicial em um relacionamento. Eu te ensino o passo a passo para se conectar com as emoções, para entender o que está sentindo, o que o outro está sentindo. Como saber o que você está sentindo? A primeira etapa para ter inteligência emocional é saber o que você está sentindo. E para isso, você precisa observar os sinais do corpo, porque as emoções se manifestam primeiro no corpo, como taquicardia, sudorese, fraqueza, calor, frio, e depois se tornam consciência. Sentir raiva, por exemplo, acelera o coração, cria um calor, frio na nuca. Saber o que você está sentindo é fundamental para você poder lidar com essa emoção. Sem entender o que você sente, fica difícil controlá-lo. A segunda etapa para ter inteligência emocional é se conectar com o que o outro está sentindo. Para isso, precisamos silenciar a voz na nossa cabeça que nos diz: eu sou certo, eu tenho razão, eu sou perfeito. Para se conectar com o outro, a primeira coisa a ser feita é ouvi-lo de fato. Preste atenção no tom de voz, na linguagem corporal, no que está sendo dito. A empatia é o primeiro passo para solucionar conflitos, para resolver brigas, para reconquistar o amor. Terceira etapa, se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental para se conectar com a inteligência emocional. Se autoconhecer é saber o que te toca, o que te faz sentir emoções fortes. Autoconhecimento é saber quais são os teus gatilhos. Autoconhecimento é saber qual a tua história, as tuas dores.
Autoconhecimento é saber a tua personalidade, o que te define. Quinta etapa: aprender a regular as emoções. As emoções são como crianças dentro do nosso corpo. Precisam ser criadas, precisam ser educadas. Aprender a regular as emoções é saber lidar com elas, saber criar limites, saber lidar com os teus impulsos. Sexta etapa: aprender a lidar com a frustração. A frustração é parte do processo, é parte do caminho. Saber lidar com a frustração é fundamental para a inteligência emocional. Frustração é a inércia da vida. Inércia é a vida parada. Frustração é a vida em movimento. Saber lidar com a frustração é saber lidar com o movimento. Saber lidar com a frustração é saber lidar com o sofrimento. Sétima etapa: saber administrar as expectativas. A vida real se conecta com a vida ideal. A vida idealizada é um conto de fadas. Administrar as expectativas é trazer a vida real para o conto de fadas. Administrar as expectativas é saber o que é possível, saber o que é real, saber o que é viável. Sexta etapa: aprender a lidar com os medos. Medo é uma emoção inconsciente. Medo é algo que nos move. Medo é o motor da vida. Medo é a pulsão de vida. Lidar com os medos é se conectar com a vida. Nona etapa: aprender a lidar com a raiva. Raiva é a emoção mais inconsciente de todas. Raiva é a emoção que nos move. Raiva é a pulsão de vida. Lidar com a raiva é se conectar com a vida. Décima etapa: aprender a lidar com a tristeza. Tristeza é uma emoção passageira. Tristeza é a melancolia da vida. Lidar com a tristeza é saber lidar com a solidão. 11ª etapa: saber cultivar o prazer. Prazer é fundamental para saber lidar com as emoções. Prazer é a recompensa. Prazer é o que nos move. Prazer é o motor da vida. Cultivar o prazer é saber se conectar com a vida.